Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Hoje Jesus, ele quer te mostrar uma situação que pode transformar totalmente a tua vida em pouquíssimo tempo, porque Deus, ele é muito poderoso. Jesus é o próprio Deus. Então, quando nós começamos a aprender as coisas e prestar atenção no que Jesus fala e colocar em prática as palavras de Jesus, a nossa vida começa a mudar. A minha vida, ela mudou muito quando eu conheci a palavra de Deus, quando eu comecei a conhecer Jesus verdadeiramente. Eu comecei a conhecer a Jesus depois de uma escolinha que eu evangelizava crianças. Passei 5 anos evangelizando crianças e o nome da escolinha era Escolinha de Jesus. E foi assim que eu comecei a conhecer a Jesus. E depois, aí foi quando ele transformou totalmente a minha vida. Porque eu era uma pessoa muito feliz, sempre fui muito feliz desde criança. Tive uma vida muito boa, mas de repente, quando eu perdi os meus pais, muitas pessoas já sabem dessa história, num acidente, eu passei por muito sofrimento. O sofrimento foi tão grande, mas foram tantos anos vivendo em uma situação muito triste, cheia de problemas, preocupações, de falta de dinheiro, falta de paz. Eu tinha falta de tudo e sentia muita falta dos meus pais, que eram meu tudo, né? Abaixo de Deus eram tudo, porque eles me davam segurança aqui na terra. Só que quando eu perdi eles, eu perdi o meu chão na época. E passei muito tempo sem conhecer a Jesus, sem saber o que fazer da vida e dependente de pessoas. Tinha pessoas boas que Deus colocou em meu caminho e sofri muito na minha vida e tinha dias que eu achava que eu não ia conseguir. Mas olha, quando eu comecei a conhecer Jesus, como ele fala, as coisas que ele nos ensina, é incrível como muda a vida da gente. Quem me viu antes e me vê hoje, fala, nossa, como Deus mudou a tua vida, como Jesus mudou a minha vida. Eu sou muito feliz, eu sou muito grata a Ele por essa transformação, porque foi dentro de mim a transformação. Pensamentos mudaram, porque olha a força do pensamento que faz com uma pessoa. Muda totalmente a vida dela. Eu vou começar a ler a palavra de Deus e você vai começar a pensar coisas boas. Através dessa palavra de Jesus, você vai transformar toda a sua mente. Preste atenção para que você coloque em prática, para que a sua vida tenha uma mudança assim grandiosa, como Deus fez na minha vida. E ainda fará, porque eu sei que Ele tem o melhor para a vida da gente. Ele sempre melhora. Em Mateus capítulo 8, versículo 5 em diante. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vai e ele vai, e a outro venha e ele vem. Digo a meu servo faça isto e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse
que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Aí no versículo 13, Jesus fala: então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhes acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Veja como é forte o pensamento e as palavras. Jesus sabia o que aquele homem estava pensando e a fé que ele teve, aquilo que ele declarou para Jesus, que bastava Jesus falar que o servo dele ia ser curado, que ele não precisava ir na casa dele, que ele não era merecedor da presença de Jesus na casa dele, mas ele sabia que bastava uma palavra de Jesus e a cura acontecia, porque ele sabia que quando ele dava uma ordem a um subordinado dele, ele obedecia. Então, nós devemos prestar atenção. Quando Jesus ele dá uma ordem, a enfermidade desaparece. Através de quê? Da nossa fé. Jesus faz conforme o pensamento da gente, conforme aquilo que esperamos, conforme aquilo que buscamos. Olha, é muito sério. Jesus disse ao centurião que a cura que ele havia pedido seria feita assim como ele havia crido. O centurião teve uma atitude positiva, confiante, e Jesus fez o que aquele homem lhe havia pedido. Então, conforme a gente pede, nós crendo, aquilo acontece. Muitas coisas aconteceram na minha vida de ruim, porque eu só esperava coisas ruins, porque tinha acontecido tantas coisas ruins consecutivas na minha vida que eu só pensava negativo. Eu tinha tanto medo de pensar positivo, porque eu pensava assim: se eu pensar que vai dar certo, não vai dar certo e eu vou sofrer. Eu ficava com esse tipo de pensamento, porque eu achava que a vida ia ser só sofrimento. Porque tem pessoas que falam com as suas próprias palavras, e eu de vez em quando eu falo disso, que não repitam isso. Eu peço em nome do Senhor Jesus, não repitam isso, que a vida só veio para o mundo para sofrer. Teve pessoas que falaram isso e ela fica no sofrimento nunca mais. Se você souber que alguém fala isso, mostre essa palavra para essa pessoa, porque eu não falava que eu só tinha vindo no mundo para sofrer, mas eu ficava com medo, eu ficava com muito medo, e o medo é uma das coisas que é muito negativa na vida das pessoas. O medo atrapalha, o medo tira a visão de quem você é, que você é amado, que você é filho de um Deus que é todo poderoso, que Jesus te ama, que Jesus pagou um preço enorme para que eu e você sejamos livres e tenham vida e vida em abundância. Que na palavra de Deus fala que todas as coisas em Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós aqui na terra. Precisamos descobrir qual a vontade de Deus para as nossas vidas. Aí quando você deixa, olha, quando eu fui me descobrindo a palavra de Deus, descobrindo como Jesus é bom, como Ele nos ama, como Ele quer nos levar a um lugar melhor, a um lugar de paz. A paz que excede todo o entendimento vem dEle, vem do Espírito Santo. Ele fala conosco. Jesus está no meio de nós, olhando. Imagine Jesus olhando e falando: pensa bem, olha como eu sofri por tua causa. Por que você está nesse sofrimento? Por que você não crê que o meu Pai pode lhe dar tudo? Eu posso te dar tudo. Eu sou o próprio Deus, porque é a Santíssima Trindade, é a unidade, Ele é um só. Então, Jesus, Ele vem sempre para nos
fortalecer na fé. E como ele falou para o centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o servo foi curado. Assim como cremos, assim como pensamos, então comece a modificar os seus pensamentos. Se você pensa que algo de ruim vai acontecer, comece a mudar, comece a pensar como em Salmo 70, versículo 4. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Não esquece dessa palavra, como Deus é grande. Quando você começar a ficar com medo que algo ruim vai acontecer, você começa a pensar e lembrar como Deus é grande. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Jesus, ele sempre se compadeceu de todo aquele que estava enfermo, dos que estavam cegos. Jesus deu a visão, ele vai nos dar visão de como você fazer para que você seja uma pessoa que tenha paz na vida, paz na mente, paz no espírito, e que você possa prosperar, e que você olhe no espelho e diga: como Deus me fez maravilhoso, maravilhosa, como eu sou abençoado, abençoada por Deus. Meu irmão, minha irmã, quando você começa a pensar bem de você, quando você começa a falar bem de você, eu acho incrível como a gente tem às vezes facilidades de falar bem de uma pessoa que nós amamos, que nós admiramos, e às vezes a pessoa não fala bem de si mesmo. Eu falava, eu gosto tanto de ir a lugares para jantar, almoçar, porque eu não gosto da minha comida. Aí uma pessoa que sempre vinha à minha casa falou para mim: nossa, sua comida é uma delícia. Por que você não gosta do que você faz? Você não valoriza o que você faz? Depois eu comecei a prestar atenção. Eu amo a comida que eu faço. Eu faço, não estou como é que fala? Me valorizando, me autovalorizando. Eu estou mostrando para você que quando reconhecemos as coisas que fazemos, nós nos sentimos bem. E tem tantas coisas que hoje em dia eu descobri que eu faço bem e que as pessoas já viam em mim, mas eu não via minhas qualidades. Hoje eu quero que você perceba, e Jesus quer que você entenda como Deus é grande e como te fez maravilhoso, maravilhosa para vencer na vida. Deus não te fez para sofrer. Jesus, ele não fica feliz vendo seus filhos e filhas sofrendo, sempre pensando em coisas ruins, sempre pensando no pior, sempre colocando pensamentos negativos. A decepção, ela dói, mas esse tipo de comportamento estabelece um estilo de vida negativo. Tudo se torna negativo porque os pensamentos são negativos. Há muitos anos eu estava me afundando, só pensando em coisas ruins. Aí, agora, eu mudei totalmente. Sempre digo que se eu tivesse 2 pensamentos positivos, minha mente, ela ficava confusa no passado. Será que essa sou eu? Eu ficava pensando, será que sou eu? Será que eu tenho o direito de sorrir? Será que eu tenho o direito de ser feliz? Eu me perguntava. Aí quando foi depois, eu comecei a estudar a palavra de Deus e a confiar nele para me restaurar. Uma das primeiras coisas que entendi foi que o negativismo tinha que ir embora. Comecei a enxergar a verdade como essa verdade de Mateus 8, versículo 13, que será feito em mim conforme aquilo que eu creio. Olha como é poderoso. Foi o que Jesus falou, que será feito em mim
será feito em você, conforme aquilo que cremos. Por isso que temos que orar com muita fé. Você entendeu que quando você coloca a mão nos seus alvos, naquilo que você espera de Deus, e você lembra daquele Salmo 70, versículo 4, que fala como Deus é grande e que Ele pode trazer à existência aquilo que ainda não existe. Muitas coisas mudaram na minha vida depois que eu comecei a falar com o Espírito Santo, com Jesus Cristo, porque eu passei a conhecer a Jesus, eu me transformei em uma pessoa totalmente diferente do que era. Eu era muito medrosa. Hoje, Deus me fez forte e corajosa. Claro que a gente sente medo de algumas coisas, quem não sente? Mas muitas coisas a gente faz com medo, mas confiando em quem? Em Deus, porque Ele é grande, Ele é poderoso. Eu não vou na minha força, eu vou na força de Deus. Eu não confio no homem, eu confio em Deus. Eu sei que Ele pode usar pessoas em meu favor. É isso que eu penso hoje. Eu falo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Eu te amo, Deus. Aí quando eu vou sair, eu encontro o favor de Deus aonde vou. Encontro o favor de Deus, às vezes no trânsito, tá grande o trânsito e a gente tá em cima da hora, aí começa os carros, andarem, o trânsito flui, começa a pensar em coisas boas, aí eu chego no horário, no lugar que eu estava pensando que ia chegar atrasado, eu começo a mudar, começo a orar, começo a ver, eu chegando no horário, e você creia que eu chego no horário, porque o trânsito não me atrapalha mais. Quando eu penso, eu vou encontrar, vou fazer uma consulta, ou alguém da minha família, uma consulta médica, eu falo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. E eu sei que Jesus vai me abençoar e vai tocar no médico ou na médica, e eu vou encontrar o favor do Senhor, pois eu encontro só médicos bons e médicas boas. Não importa se é no SUS, se é particular, qualquer consulta que vamos, nós temos o favor de Deus. Então eu venho te falar, a tua vida muda a partir de hoje. Começa a ver as coisas não como você pode fazer, mas como Deus é grande, que Ele pode mudar e que Jesus faz conforme aquilo que cremos. Então, meu irmão, minha irmã, coloca a tua mão nos teus pedidos aí, você que ainda não fez os seus alvos, pause o vídeo, pause essa palavra e depois você escreva o que você precisa para a sua vida. Coloque a sua mãozinha em cima do papel, em cima do seu caderno e vamos orar, pedindo a Deus que traga à existência as coisas que não são como que se já fossem. Você se vê já vivendo a vida que você precisa. Você vê a transformação na sua vida. Você que está enfermo, meu irmão, minha irmã, conforme a palavra de Deus, nós trazemos a existência, a cura de todo o enfermo. Conforme a palavra de Deus, nós trazemos à existência os pedidos dos seus filhos, Pai, os nossos pedidos, todos os pedidos dos teus filhos e das tuas filhas, tudo aquilo que escreveram no papel, Pai. Vem com mudança, traz à existência, nós chamamos à existência as coisas que ainda não existem como se já existissem. Nós chamamos a existência para a tua glória. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande, e como Deus é grande, Ele opera milagres. Jesus faz conforme o que pensamos e o que pedimos. Como diz também em tua palavra, Deus dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não são como se já existissem. Romanos capítulo 4, versículo 17. E tudo que pedires em oração, se crerem, vocês receberão. Mateus 21, versículo 22.
Nós cremos, Pai. Pai, eu estou, Pai Todo-Poderoso, digno de toda honra e glória. Estou aqui orando com essa multidão de pessoas que escreveram seus alvos. Estamos orando em concordância com a Tua palavra e nós cremos, Pai, que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E esses pedidos virão à existência para a Tua glória. Nós cremos, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória, hoje e sempre. Amém. Ore comigo, meu irmão, minha irmã, o Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Livra-nos do homem sanguinário, da perversidade humana e da perversidade espiritual. Livra, Senhor, e protege as crianças, os idosos, os animais, todos aqueles que não têm quem lute por eles, Pai, os desamparados, os desesperados. Vem com socorro, Pai, para a Tua glória, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus, porque Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para todo sempre. Amém. Glórias a Deus.